Lição 9 da Escola Dominical. Estamos na reta final do quarto trimestre de 2023. E aí, você está animado? Está animada? Você é um veterano na EBD ou está chegando agora? Fala para mim nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos e ministérios. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor de EBD e líder de juventude há quase 30 anos na igreja. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a aula da próxima semana nas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar aí o seu like, dar aí o seu comentário, escreve aí o seu comentário que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, vai respondendo algumas perguntas que fazemos aqui durante a aula. E aqui na descrição você encontra todas as minhas redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, e você conhece melhor o nosso ministério. Viajamos ministrando também a Palavra de Deus. Estaremos agora nessa sexta, dia 24, em Limeira, depois no dia 25 de manhã, no sábado, em Valinhos, 25 à noite em Piracicaba. Estou até com a camiseta aqui, ó, marcado por uma promessa, lá na Avenida Raposo Tavares, em Piracicaba, a partir das 18 horas da noite. E no domingo estaremos em Hortolândia, ministrando a Palavra de Deus. Conheça aí o nosso ministério. Também aqui na descrição o primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto, direto e objetivo para ajudar você, professor da escola dominical, que nunca recebeu nenhum tipo de treinamento para dar aula na escola dominical, mas aceitou o chamado. Porém, vem percebendo que precisa aprimorar, precisa melhorar. No treinamento Transforme Suas Aulas, eu vou lhe apresentar como você prepara uma aula, como você planeja uma aula, como você aplica uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. E como você diversifica a sua aula. Tem professor desanimado com a própria aula. É porque a sua aula é monótona. Desculpa, mas é um fato. Por quê? Porque você precisa aprender que na mesma sala de aula tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Então, quando você é aquele professor que fala, ó, anota essa coisa aí, anota essa frase, anota esse versículo, quando você é aquele professor que dá liberdade para os seus alunos discutirem dentro do tema da aula, quando você é aquele professor que pede para os alunos repetir, a aula fica mais dinâmica para você e para os alunos também. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, com 70% de desconto no preço de lançamento. Você abençoa a minha vida, o meu ministério, e abençoa a sua vida, seu ministério e seus alunos também. Por isso, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Você me abençoa e eu abençoo a sua vida também. Fé para crer na salvação eterna é o título da lição 9. Na classe dos jovens. O texto principal está em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna, tá? Então nós vamos ver aqui no texto de Romanos 10, do 6 ao 13, tá? Então, não crer na vida eterna é abrir mão de qualquer mensagem de salvação, do evangelho, é tornar o evangelho e a fé cristã uma fé como outra qualquer, tá? Bom, nesta lição estudaremos a respeito da salvação e da vida eterna no céu, junto com todos os redimidos por Jesus Cristo. Por que estudar esse tema? Porque a temática da vida após a morte vem sendo discutida na atualidade por diversos grupos religiosos, e cada um tem uma opinião diferente a respeito do assunto. O que mais desperta a curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte, tá? Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso, vamos olhar um pouquinho o que algumas vertentes filosóficas falam sobre isso, tá? Bom, primeiro tópico, teorias ateístas em relação à salvação. Aí ele vai falar do comunismo, que teve seu início aproximadamente um século depois do existencialismo secular. O comunismo marxista atrai muitos adeptos, com variações posteriores ao pensamento inicial, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels no livro Manifesto do Partido Comunista, propõe satisfazer as necessidades da humanidade.
Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, religião projeta um céu ilusório e imaginário a fim de amortecer a situação econômico-social do homem, tá? Então, para ele, tipo assim, a ideia de vida eterna é apenas um conceito para amortecer as dificuldades que se enfrenta aqui na Terra, a realidade que se enfrenta aqui na Terra. Então, tipo assim, pensar numa eternidade é criar um ambiente mais saudável diante das adversidades que vivemos no hoje, tá? O existencialismo teve início com as discussões do filósofo alemão Martin Heidegger. Ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte, e a humanidade é descrita como vivendo em solidão na iminência de sua própria destruição, né? Ou seja, jogados às traças, né? Deus criou o ser humano, vive aí, e vocês que... Enfim. Jean-Paul Sartre, o existencialista francês, exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória. Ou seja, olhando o que estas linhas filosóficas falam, já vai contrapor a vida como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, né? É como se, sei lá, o ser humano foi criado sem nenhum propósito existencial, e foi criado simplesmente para sofrer, e foi criado à revelia, enfim, né? Então, em sua filosofia existencialista, ele não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro, tá? Então, do ponto de vista destas filosofias, o homem foi criado sem propósito algum, o homem foi criado à toa, à revelia, o homem foi jogado no mundo e abandonado à própria sorte. Então, estes pensamentos, claro que vão contra a palavra de Deus, claro que eles vão contra a palavra de Deus, tá? Aí tem uma pergunta aqui: você acredita que foi Deus quem implantou a eternidade no coração do homem, tá? E aí, no ponto importante, Deus nos criou para vivermos eternamente. Por isso que a Bíblia diz vida eterna, tá? Bom, o tópico 2 vai falar da perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição, tá? É muito bom que os jovens entendam que assuntos bíblicos e espirituais precisam ser defendidos à luz da palavra de Deus, tá? Então eu não posso esperar um comportamento diferente destes pensadores, destes filósofos, e nem de quem segue a sua linha de raciocínio. Claro que eles não reconhecem a Deus, a divindade de Deus, e claro que não vão reconhecer a palavra de Deus, então não posso esperar que eles pensem em questões espirituais como nós pensamos. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Mais do que isso, Paulo também diz que o homem carnal não discerne as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, tá? Então, por mais que existam certos pensamentos interessantes, mas são pensamentos humanos, são pensamentos carnais, e pessoas carnais não vão discernir aquilo que é espiritual. Por isso que quem tem dificuldade de compreender as coisas do Espírito precisa se despertar logo, porque falta de compreensão das coisas espirituais é sinal de carne tomando conta, de carne no controle. O carnal não compreende as coisas do Espírito. Então, vamos quer colocar numa balança e fazer uma autoavaliação. Se você é uma pessoa espiritual ou carnal, a pergunta é simples: qual o nível de dificuldade você tem tido para compreender as coisas do Espírito? Se existe muita dificuldade, se existe muita recusa, se existe muita incompreensão, se existe muita... como que eu posso dizer? Muito afastamento do que é espiritual, é porque a carne está dominando você. Porque é impossível
discernir, compreender as coisas do Espírito com uma mentalidade carnal, ou seja, sendo dominado pela carne. Tá? Então, uma pessoa espiritual, ela compreende as coisas do Espírito e mais do que compreender, ela se submete às coisas do Espírito. Porque a gente não vai compreender tudo. Entende? Então, a pessoa carnal, ela se afasta das coisas espirituais. Ela não apenas não compreende, ela abre mão, ela despreza, ela ignora. Tá? Mas a pessoa espiritual, ela compreende e ela se submete, mesmo se ela não compreender, porque eu digo de novo, nós não vamos compreender tudo. Tá? Muito bem. Tópico 2, a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. Primeiro, nós temos a fé. Como dizem as Escrituras, a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Tá? Na Bíblia encontramos a esperança que os existencialistas e materialistas não conseguem alcançar. O apóstolo Paulo mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, natural e finita. Haverá em nossas vidas em algum momento uma ruptura entre o natural e o mortal. Portanto, pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida, 2 Coríntios 5:4. Tá? O que é a morte? Este é um tema que assusta algumas pessoas, mas todo ser humano um dia terá de enfrentá-la. E a morte é a cessação da vida terrena. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, guerras, violências. Com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do mundo. Não é? Então veja, a morte ela é uma ruptura entre o mortal e o imortal, entre o terreno e o eterno. E a morte vai significar sofrimento eterno ou paz eterna, de acordo com o estilo de vida que nós levarmos enquanto vivos. Tá? Então, a morte para o cristão, para o nascido de novo, para quem tem fé em Jesus Cristo, a morte é apenas um momento para separar o humano do eterno, né, o finito do eterno, e que nos conduz a uma eternidade de vida e paz com Deus. Mas para o ímpio, para o que despreza a palavra de Deus, a morte significa sofrimento eterno, desprezo eterno. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Por quê? Porque o Filho do Homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é esse perecer aqui? Esse perecer aqui é morte eterna, é sofrimento eterno. Tá? Então é muito importante que tudo que se conquista nesse mundo vai ficar aqui. Tá? Pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa. Entretanto, sabemos que não, pois o espírito e a alma são imortais. Cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Tá? E vale lembrar também que a morte é uma consequência da queda. Tá? Deus não nos criou para a morte. Tá? A morte é o resultado do pecado, é o resultado da queda. Eu até brinquei com os adolescentes esses dias, né? Porque hoje em dia muitas pessoas falam assim: ué, mas eu não estava lá. Pô, não estava lá no Jardim do Éden, agora eu tenho que pagar pelo pecado de Adão e de Eva. Aí eu brinquei com eles, eu falei: você não é tão bonzinho assim. Basta alguém pisar no seu pé e você revela toda a maldade que tem dentro do seu coração. Tá? Então essas pessoas que hoje tem, viu, no meio dos jovens, questionando com a cabecinha desmiolada, sabe? Nossa vida, mas tanto sofrimento, tudo isso, eu não estava lá, eu tenho que... eu não pedi para nascer, tem esse tipo de pensamento. Ah, se agora eu tenho esse sofrimento, tenho não sei o quê, e eu posso ir parar no inferno, não sei o quê. É mesmo? Deixa eu pisar no seu pé. Deixa eu lhe dar um tapa na face para ver como você reage, para ver se você não revela toda a maldade que está dentro de você. Então, todos nós estávamos no Éden. Essa é a grande verdade. Todos nós, tá? Olha só. Entretanto, então Deus não nos criou para morrer. A morte é fruto da desobediência do ser humano. Entretanto, para os crentes,
A morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai, aquilo que eu falei. Então, para o crente, a morte, eu costumo dizer que crente não morre, crente muda de endereço, é diferente. A ressurreição é a mais notável de todas as características da mensagem cristã. Os primeiros pregadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado, e com isso também estavam certos de que eles, em seu tempo, haveriam de ressuscitar. Essa compreensão os destacava de todos os mestres do mundo antigo. A ideia cristã de ressurreição é bem diferente das ideias gregas e judaicas. Os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ansiavam pelo tempo em que a alma se veria livre de suas algemas. Então, para os gregos, o corpo é a prisão da alma, não é? Mas, por sua vez, os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Né? Agora, os cristãos olham o corpo como algo transformado, tá? Em um corpo glorificado que terá condições de receber e ver em um mundo completamente diferente da era atual. Então, quer saber mais sobre como será o nosso corpo? Leia 1 Coríntios capítulo 15, leia os 58 versículos. Inclusive, em 1 Coríntios, Paulo diz que se nós não acreditamos, se não há, ele diz assim, ó, se não há, deixa eu só colocar aqui, ó, se não há ressurreição dos mortos, olha o que ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ou ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está aqui tergiversando, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis ainda nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, né? E aí ele vai continuar dizendo, mas Cristo ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. Tá? Então, a ressurreição dos mortos, com base na ressurreição de Cristo, tá? É peça fundamental da doutrina cristã. Por isso que ele diz, Cristo ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Então nós cremos na ressurreição dos mortos para a vida eterna, porque Cristo ressuscitou e Cristo foi feito primícia dos que dormem, tá bom? Então nós cremos, o ser humano foi criado para a eternidade. Nós não somos eternos, mas somos criados para a eternidade, tá bom? Muito bem, e aí para você saber tudo sobre o corpo que teremos na eternidade, você leia 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 58, e leia também nos evangelhos quando Jesus ressuscita. Lembra que Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Os discípulos estão no cenáculo e eles estão de portas fechadas e Jesus se apresenta no meio deles, com as portas e janelas fechadas, até porque eles estavam com medo, mas Jesus se apresenta no meio deles. Então o corpo glorificado, ele ultrapassa a matéria, mas ele não é imaterial. Ele não é apenas um espírito, não, ele tem matéria. O corpo que será glorificado é esse corpo, tá bom? Ah, mas aí o gordinho vai continuar gordinho, o careca vai continuar careca, o amputado vai continuar amputado. Eu creio que o amputado não vai continuar amputado, o cego, claro que não vai continuar cego, tá certo? Agora, mais informações, cheguemos lá, porque ninguém voltou do lado de lá, né? Então, cheguemos lá. Eu penso que estas perguntas lá, ninguém vai fazer. Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar aquela cara de ué. Sabe quando você vai para um lugar muito bonito, que você não consegue explicar quando você
para outras pessoas, imagine o céu. Se aqui a gente já faz isso, imagina lá, tá bom? Então, olha só, o corpo de Cristo eu estava falando, né? Lembra quando os discípulos estão pescando e Jesus se apresenta para eles na praia, e aí eles estão pescando e Pedro olha, e quando Pedro vê que é ele, é o Senhor, Pedro está nu porque ele está apenas com a roupa de pesca, né? Mas a Bíblia diz que ele pula na água e vai na direção de Jesus. E aí, quando ele chega na direção de Jesus, Jesus está assando peixe e comendo peixe. Então, é um corpo que ultrapassa a matéria, mas que não é imaterial. É um corpo que carrega algumas marcas, pelo menos o corpo de Jesus carrega algumas marcas, não é? Que as marcas que lembram o preço que custou a nossa salvação, né? Então o corpo de Jesus, ele fala para João, sou eu, né? Quando ele se identifica para João, sou eu, não é? Estive morto, né? Então significa que ele tem em si algumas marcas. Ele fala para Tomé, coloca a tua mão aqui, né? Então ele coloca a mão nas minhas marcas, né? Então as marcas da crucifixão de Jesus ainda estão nele e continuarão por toda a eternidade. Muito bem, chegamos no tópico 3, falando sobre salvação e vida eterna. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, é extremamente importante e necessário para nós. Tá bom? Não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações e deixe aí o seu comentário, tá? Tópico 3, salvação e vida eterna. O que é salvação? No grego, a palavra salvação é soteria, né? Significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Ela é somente obtida pela graça, é um dom gratuito e merecido que recebemos mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Efésios 2, do 1 ao 11, ou Efésios 2, o capítulo todo é maravilhoso para a gente compreender a salvação, tá? É importante ressaltar que a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um preço muito caro pela nossa salvação. Ele deu a sua vida por nós, tá? A salvação é de graça, mas não foi de graça. Ou a salvação é pela graça, mas não é de graça. Não custa nada para nós, mas custou tudo para Deus. Eita glória, hein? Que isso, hein? Vamos lá? Será que eu consigo de novo? A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Não custa nada para nós, mas custou tudo para Deus. Dá até para fazer uma camiseta da hora, tá? Aí, os 3 tempos da salvação, tá? Por isso que até estava vendo agora o pastor Hernandes de Lopes falando agora cedo, sobre o termo santo, usado em Colossenses, né? Aos santos e fiéis. Nós somos santos, sabia disso? Somos santos. Mas eu não sou perfeito. Santidade não é sobre perfeição. Santidade tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós e que nós recebemos pela fé em Cristo, tá? Então, salvação tem 3 tempos, tá? Que é passado, presente e futuro. Ou seja, estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Estamos salvos porque pela fé recebemos uma nova posição em Cristo, já fomos justificados e absolvidos por Cristo por meio da fé. Capítulo 5 do livro de Romanos, ele vai nos dizer, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no presente, quanto ao passado, quanto
a nossa condição de condenados por causa do pecado, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, porque através do seu sangue ele nos justificou, ele nos absolveu da condenação do pecado. Por isso, o crente em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo, ele é santo em Jesus Cristo. Mas nós também somos santos, somos salvos, nós também estamos sendo salvos. Como assim? É que o pecado ainda habita em nós, Romanos 7:14. Então é necessário uma operação santificadora em nossa vida todos os dias, não é? Então não tem mais condenação, somos salvos, estamos sendo salvos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então todos os dias o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos purificando, nos lavando, nos santificando todos os dias, tá? Então nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos de maneira plena, de maneira completa, quando o Senhor vier nos arrebatar. Então seremos salvos completamente, que estáis guardados pelo poder de Deus, 1 Pedro 1,5, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, absolvidos de toda a condenação do pecado. Estamos sendo salvos pelo processo diário de santificação. Afinal de contas, o pecado habita em nós e nós precisamos desse trabalhar, desse lavar regenerador do Espírito Santo todos os dias em nós. E nós seremos salvos quando então formos arrebatados, e aí não tem mais pecado, e aí nós estaremos por toda a eternidade com o Senhor. E por último aqui, o cristianismo é o único a apresentar a salvação como o habitar com Deus, tá? Então, a salvação, ela envolve libertação, livramento da condenação do pecado, ela envolve uma vida de santificação a Deus, ela envolve a esperança da eternidade com Deus, e ela também envolve essa ideia de habitação com Deus, desfrutando de sua presença, tá? A vida nesse mundo é permeada por lutas, batalhas e tristezas, mas as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura. A Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos, que não serão mais atribulados pela desgraça do mundo atual, quando finalmente cada salvo estará abrigado junto a Deus, pois ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nós não vamos mais chorar, não é? Na eternidade com Deus não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais morte, não tem mais dor, tá? Porque nós estaremos lá com o Senhor, tá certo? Então é por isso que, até conversando com alguns amigos pregadores hoje, nós estamos falando sobre a importância da presença de Deus, que mais importante do que aquilo que fazemos para Deus é a presença de Deus, porque na presença dele nós o conhecemos e nos tornamos conhecidos dele. E o céu não é para quem faz muitas coisas em nome de Deus. Os céus é para quem se senta à mesa com ele. Os céus é para quem ama a presença de Deus. E por isso, independe daquilo que faz para Deus, busca, clama pela presença de Deus. Nos céus, nós desfrutaremos de uma presença que nós já desfrutamos aqui na terra. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros salvos em Cristo Jesus, amam a presença de Deus. Amam a presença de Deus muito mais do que aquilo que fazem para Deus. Aquilo que fazemos para Deus nos torna conhecidos diante dos homens. O tempo que passamos na presença de Deus nos torna conhecidos diante dele. Aquilo que fazemos para Deus impacta a vida das pessoas. O tempo que passamos buscando a presença de Deus impacta a nossa vida.
O que fazemos para Deus muda a vida das pessoas, mas o tempo que passamos na presença de Deus muda a nossa vida. Portanto, nós não temos dúvidas em afirmar que Deus nos garante a vida eterna. Isso é base fundamental para a nossa vida. Como disse Paulo, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Tá? Então, pela fé, nós cremos em um momento, em um tempo, em que nós estaremos para sempre com o Senhor e cumprir-se-á a promessa de Jesus, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, quando a Bíblia diz que nós estaremos na eternidade com Ele, irmão, tem gente que acha que a gente vai fazer o que lá? Meu Deus, a Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes. Você acha que os céus têm lugar para ociosidade? Claro que não. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho é bênção. E Deus tem um lugar de bênçãos para nós. Cuidado para não falar isso para o jovem, porque tem um jovem que pode falar, mas então no céu eu vou trabalhar? Lembre-se que o cansaço é resultado do pecado, tá bom? O trabalho nunca combinou com canseiro e com enfado. Trabalho é sinal de dignidade, de honra. Forte abraço, meus amigos. Muito obrigado. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.